pessoal do terceiro A, tudo bem com vocês? Aqui é a Projose de Biologia de novo para mais um roteiro de atividades. Então vamos lá, vou explicar para vocês aí o roteiro dessa semana, do dia 29 ao dia 3 de julho, vamos lá? Pessoal, o que nós vamos falar sobre nessa semana? Nós vamos falar sobre grupos vegetais, nós vamos estar falando sobre todas as características aí do reino das plantas, tá? Então, olha bem, eu não coloquei nenhum texto aqui para vocês, tá bom? Então, como que vocês vão fazer essas atividades, ó? Eu passei aqui, ó, 5 exercícios de testes de vestibulares, ó, tá vendo? Que legal? Eu coloquei aqui 5 testes sobre plantas, tá? E vocês vão conseguir fazer esses testes, essas atividades, assistindo este vídeo explicativo aqui, tá bom? Então não vai ter texto para copiar, não vai ter nada. Se vocês quiserem ir parando o vídeo, né, nas explicações, vocês podem ir parando e copiando, resumindo, deixando no caderno aí o que vocês quiserem anotar, as anotações sobre o reino das plantas aí, que a gente sabe que cai bastante em vestibular, tá? Cai bastante no Enem, então vocês podem estar anotando à vontade, tá? Porque os slides estão bem resumidinhos, eu vou tentar resumir ao máximo nossa aula de hoje, as explicações de hoje, tá bom? Mas vocês sabem que eu adoro falar, então podem se preparar que o vídeo vai ser longo, tá bom? Então vamos começar aí. Gente, olha, esses slides eu já havia preparado para vocês já há muitos anos atrás e eu uso em todas as minhas aulas e eu passaria para vocês um telão lindo, maravilhoso, bem grandão, mas como nós estamos assim, né, nessa época tão difícil, tão longe, eu preparei, né, então essa aula, vou explicar para vocês cada slide aí, o que for, assim, não for muito relevante, nós vamos pular, tá? Eu vou estar tentando falar o mais resumidamente possível, mas vamos lá, vocês sabem que eu adoro falar, né? Então vamos lá, reino plant. Então, são todos os seres incluídos no reino plant, são aqueles eucariontes, ou seja, todos que têm células com núcleo, são pluricelulares, formados por muitas células, e autótrofos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, nós temos aqui a imagem da clorofila, que é essa estruturinha que fica dentro das células vegetais, essa verdinha aqui, que além de dar cor verdinha às folhas, ela é que faz o processo de respiração, melhor, processo de fotossíntese, tá, gente? Desculpa aí. Respiração é aqui, ó, na mitocôndria, e aqui é fotossíntese, tá bom? Então, olhem aqui os cloroplastos, né? São as estruturas onde tem a clorofila, né? Ó, os cloroplastos aqui. Então, a estrutura onde tem a clorofila, onde ocorre a fotossíntese. Falando em fotossíntese, um slide aqui só para relembrar a fotossíntese. Então, eu preciso de luz, eu preciso de gás carbônico, eu preciso de água que tá vindo aqui pelas minhas raízes, tá? E saindo aqui através da evapotranspiração, pela transpiração das plantas, né? E eu tenho a produção de gás oxigênio e de açúcar, uma glicose aqui, no caso, que é o alimento que é produzido na fotossíntese, tá bom? Então, quais são os representantes do reino plant? Olhem aqui, plantas sem sementes são as briófitas, pteridófitas, que são briófitas, musgos e as hepáticas, pteridófitas, samambaias e avencas. Plantas com sementes são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são pinheiro do Paraná, por exemplo, e as angiospermas, todas as plantas que têm fruto. Muito bom. Olha que lindo! Briófitas, musguinhos, samambaia, pteridófita, gimnosperma, que isso aqui é a araucária, ou pinheiro do Paraná, e isso aqui é uma macieira do grupo das angiospermas. Olha lá, tudo surgiu então das algas, tá? A partir das algas verdes é que foi possível a origem das briófitas, primeiro, né? Depois das algas. Em terceiro,
surgiram as pteridófitas no nosso planeta. Em quarto lugar, as gimnospermas. E em quinto lugar, e por último, surgiriam as angiospermas. Então, essa aqui é a nossa escala evolutiva de quem teria surgido primeiro ou depois, tá bom? Então, vamos lá. Falando em vasos condutores de seiva, olha aqui, relembrando, né? Nós temos aqui, ó, é como se fossem vasos, artérias, onde passam toda a seiva, tá? A seiva bruta, que é a água, sais minerais, e a seiva elaborada, que são os açúcares, as vitaminas, proteínas, tá? Isso aqui é uma foto em microscópio, na verdade, um desenho esquemático das células que formam os vasos condutores. Isso aqui, foto de microscópio, aqui mostrando um corte, né? Saindo a seiva aqui, ó, dos vasos condutores dessa planta. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou dar uma puladinha nesse aqui também. Aqui são os estômatos, né? Aqui são os estômatos. São essas estruturinhas aqui, são tipos de células que permitem a saída da água aqui, ó, por transpiração, vapor da água nas folhas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Reprodução. A forma de se reproduzir também se modificou nas plantas, né? As algas, por viverem em meio aquático, possuem gametas flagelados, então eles nadam uns em direção aos outros. Olha que bonitinho, gente! Então, na verdade, as algas, elas produzem os gametas, né? Células sexuais, que tem flagelo, como se fosse uma cauda, né? Como se fosse um espermatozoide mesmo. E aí eles nadam em direção ao outro na água. Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas de reprodução que nós vamos estudar. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre algas. Gente, alga não é mais do reino das plantas. Elas foram desclassificadas, como eu já falei no outro vídeo, tá? Então, eram incluídos no reino das plantas, mas agora eles estão no reino protista, tá? Então, nesse ramo da biologia que estuda, né, as algas, que se chama ficologia, né, ó, ficologia, estudo das algas, ó, ficoalgas, logia, estudo. Então, é um ramo da biologia que estuda as algas. Então, a gente estuda elas no reino dos protistas, tudo bem? Eles são eucariontes, fotossintetizantes, vivem em água doce ou salgada. Eles são autótrofos ou autotróficos, ou seja, eles fazem fotossíntese, tá? É responsável por cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera, porque eles liberam muito, as algas liberam muito oxigênio para a atmosfera, tá? Então, 70 a 90% das algas, do oxigênio da atmosfera vem das algas aquáticas, tudo bem? Então, aqui são alguns tipos na verdade, de pigmentos, né, das algas e as substâncias de reserva, que não nos interessa agora. Então, aqui são alguns tipos, tá, de algas unicelulares. As euglenofitas, dinófitas, bacillariófitas, que eu não vou entrar em detalhes, tá, gente? Que não nosso estudo hoje é de planta. Então, alguns tipos de algas, só para vocês saberem aí, né, verem as algas verdes, né, alguns tipos de algas, as unicelulares. Agora as algas pluricelulares, que são as fiófitas, as rodófitas e as clorófitas. Então são algas que a gente consegue enxergar a olho nu, né? Essas outras aqui, ó, que são as algas unicelulares, a gente não consegue enxergar a olho nu, a gente precisa de um microscópio, né? Então são imagens de microscópio essas daqui. Olha que linda as algas pardas, algas marrons, aqui ó, alga parda, marrom e as algas verdes. Olha que lindas, muito lindas as algas, né, pessoal? Olha as algas verdes, parece uma enorme plantação, né, uma floresta embaixo da água. Olha que bonitinha essa alga. Olha que linda a alface do mar, muito, muito linda. Olha o louco ali, né? Olha essa aqui, que linda, as algas pardas, muito linda.
Essas algas aqui, pessoal, elas podem chegar a ter mais de 30 metros de comprimento aqui, ó. Então, elas vêm aqui do fundo e vão até a superfície da água. Alguns barcos, né, podem ficar aqui atolados aqui, ó, nessas algas, né, enrolados aqui e ter muita dificuldade aí para navegar. Olha que linda que eu falei para vocês. Então vamos ao que nos interessa agora, que são as briófitas. Vamos falar então de plantas. Vamos lá. Olha, gente, que bonitinho que é o musgo. Mas ele é tão pequenininho, ó, 2 centímetros só. Eles são muito, muito bonitinhos. Olha, essa aqui são as hepáticas. Olha que linda. Elas são um pouquinho mais achatadas, né? O musguinho, ó, ele vive em regiões bem, bem úmidas, em cima de rochas, em cima de troncos de árvores. Então, é uma paisagem muito linda. Olha que linda, os musgos aqui em cima dessas rochas, as hepáticas. Olha que lindinhos aqui o musgo. Esse aqui é o líquen, que é uma associação entre algas e fungos. Ele é um verdinho bem clarinho, nós temos em algumas árvores aqui na nossa região. Olha aqui, mais musgos. Olha que linda. Então, quais são as principais características das briófitas? Eu vou bem rapidinho, tá, gente? Então, foram as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre, são bem, bem pequenininhas e vivem em ambientes bem úmidos, não produz flor, nem semente, nem fruto, apresentam uma estrutura muito parecida com uma raiz, um caule, uma folha, mas que não é uma estrutura que tem todas as células verdadeiras, né? Então, na verdade, elas são chamadas de rizoide, raiz, o cauloide, que é o caule, e o filóide, que seriam as folhas das briófitas, tá? São avasculares. O que quer dizer isso, gente? Não tem nenhum vaso condutor de seiva, tá? A água absorvida pelo rizoide é transportada lentamente de célula a célula. Então, a água vai subindo para outras partes superiores da plantinha de célula a célula. Não apresenta tecidos de sustentação, não tem nenhum tipo de tecido que a sustente, né? Uma célula que sustente, que seja mais resistente, dura, porque ela é bem pequenininha, não precisa. A ausência dos vasos condutores não permite que a planta alcance um tamanho muito grande, tá? Então, ela depende da água para a fecundação. Possuem gametas flagelados. Ai, tão bonitinho também, gente, vocês vão ver, muito bonitinho. O gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados. Então, tem a plantinha macho e a plantinha fêmea, tá bom? Então, vamos lá. Olha que bonitinha a estrutura aqui, ó. Essa aqui é a estrutura que a gente chama de gametófito, tá? Que é onde tem o rizóide, o cauloide, o caule e as folhinhas aqui, que são os filóides. Então, a gente chama de gametófito porque é a estrutura que produz o gameta feminino, tá bom? E aqui em cima, essa haste toda aqui, chama-se esporófito. Por quê? Porque aqui vai ser produzido esporos. Olha que bonitinho, foto mais real. Agora vamos à reprodução, ciclo de vida aí dos musgos. Quem quiser anotar, pode anotar. Quem quiser desenhar, pode desenhar, fiquem à vontade. Então, olha aqui. Vamos começar pelos gametófitos. Esse aqui é o masculino e esse é o feminino. O feminino produz um óvulo aqui, chamado de oosfera, aqui nessa região aqui. E aqui é produzido o anterozoide, que é tipo um espermatozoide da planta, tá, gente? Olha, tem flagelinho. Aí a água, né, da chuva, né, cai aqui e ele tipo que salta pra cá. Então, o anterozoide, ele meio que salta até a oosfera aqui, dessa plantinha fêmea aqui, ó, tá vendo? E ela fecunda essa oosfera aqui, ó. O anterozoide fecunda a oosfera e aí ocorre essa fecundação, ó, tá vendo? O transporte do gameta feminino aqui, ó. Fecunda, forma um embriãozinho, esse embriãozinho, ele cresce e forma isto tudo aqui, ó, o esporófito, que depois vai produzir essa estruturinha que tá caindo aqui, que são os esporos, que em determinados ambientes adequados, eles vão germinar e vai formar novas plantinhas, novos musgos, novos gametófitos, femininos e masculinos, e tudo começa de novo, ok?
Então vamos às pteridófitas, samambaias. Eba, vamos lá. Olha, gente, que lindo! Pteridófita, samambaia. Olha aqui que linda essa. Essa aqui é a samambaia sul, muito, muito linda, enorme. Ela tem um tronco aqui enorme, muito, muito comum na nossa região tropical. Esse aqui é o xaxim feito da samambaia sul, tá? Hoje não é mais feito assim. Hoje é proibido de se fazer dessa samambaia porque ela tá quase que em extinção. Hoje é feito de coco, fibra de coco. Olha que linda, vem cá. Olha essa aqui, que lindinha. Então vamos lá, as principais características. Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva, possuem raiz, caules, folhas, são vasculares. Então as pteridófitas já têm, na verdade, vasos condutores de seiva. É a novidade evolutiva, tá? Então por isso que eles cresceram mais que as briófitas, tá bom? Também vivem em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas necessitam da ajuda da água no meio para a fecundação, os gametas também são flagelados. Olha, gente, que bonitinho esse esquema, muito, muito lindo. Olha o ciclo de vida da samambaia aqui, ó, as pteridófitas. Então aqui eu tenho uma samambaia, tá, já adulta. Aí eu tenho aqui, atrás da folhinha, eu tenho uns pontinhos pretos, chamados de soros. Nesses soros, eu tenho essa estrutura chamada esporângio, que é onde é produzido os esporos. Dessa região aqui, né, saem os esporos, olha essas estruturinhas aqui, que vão germinar em um ambiente úmido, bem adequado, e vai formar este coração lindo aqui, que é o gametófito, também chamado de prótalo. Esse gametófito, ele é hermafrodita, essa estrutura é hermafrodita. Aqui é produzido os gametas femininos e aqui os masculinos. E os masculinos, gente, olha o nome, anterídeo. E ele tem também um flagelinho, ó, tá vendo? Vários flagelos. E aí, com a água da chuva, esses flagelos, eles nadam até aqui, ó, e fecunda esses óvulos aqui, ó, a oosfera aqui, ó, o gameta feminino. Ai, que lindo, gente. Depois da fecundação aqui, forma o zigotinho, olha que lindo aqui, ó. E aí vai germinar, ele vai crescer esse zigoto, esse embriãozinho aqui, e vai formar uma nova plantinha, que é o esporófito, que é toda essa parte aqui, dessas folhas aqui, dessas raízes aqui, caule, chama então de esporófito, tá? Que depois vai produzir então os esporos e começa tudo de novo. Olha aqui a comparação entre briófitas e pteridófitas, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é bem parecido, tá? O ciclo de reprodução das duas é muito bem parecido. Só que existem diferenças, ó, entre briófitas e pteridófitas. A briófita são avascular, não tem vasos condutores, e pteridófitas têm vaso condutor, possui porte pequeno, possui grande porte, possui rizóide, cauloide e filóide, aqui raiz, caule e folhas. Nenhuma das duas possui semente nem flor, só que as duas vivem em ambientes úmidos, tá? Agora vamos às gimnospermas, né? Olha que lindas gimnospermas, pessoal. Olha que maravilhosas essas plantas. Vamos a uma curiosidade, então? Qual é a maior árvore do mundo, pessoal? Vocês sabem me dizer? É a sequoia gigante, que é uma gimnosperma. Vocês sabem me dizer o que significa gimnosperma? Ó, gimno significa, melhor, esperma significa semente e gimno significa nua. Quer dizer que a semente é nua, ela não tem frutos. A semente é desprotegida e ela não tem fruto para protegê-la. Mas, gente, olha o tamanho dessa árvore. Olha que incrível! Olha o tamanho daquele rapaz ali. Maravilhosa, né? Isso aí é um parque nacional lá das sequoias na Califórnia, nos Estados Unidos. Tem muitas dessas plantas lá. Olha que interessante essa imagem. Olha só que enorme a base, né? Essa aqui, então, é uma gimnosperma, que é o pinheiro do Paraná. Só um exemplo aí pra vocês. Nós temos
as pinhas, que é como se fossem flores, mas não é bem uma flor, é um tipo de folha modificada, que nós chamamos de estróbilo. Temos o estróbilo masculino nos pinheiros e temos o estróbilo feminino também, tá? Onde é produzido as sementes. Essas são as sementes, ou também chamadas de pinhão, que é a semente do pinheiro, da araucária, e que é comestível, tá? Tem muita gente que adora comer pinhão. Olha alguns outros exemplos de gimnospermas. As cicas, a gente tem bastante dessa árvore aqui na nossa avenida. O pinus, olha esse daqui também, outros pinheiros, cipestres. Olha que lindo, mais uma foto muito linda. Isso aqui é a pinha feminina, tá? Ou estróbilo feminino, onde é formada a sementinha aqui dentro. Isso aqui é o estróbilo masculino, onde é produzido o grão de pólen. Olha, vários estróbilos de várias espécies. Então, vamos às características. Então, são plantas vasculares, portanto, são plantas de grande porte. Tem raiz, caule, folha, os estróbilos, como se fossem flores. E a novidade aqui, pessoal, semente, né? Semente, tá bom? O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário, portanto, não há formação de frutos, não tem frutos, tá? Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino não é flagelado e ele é transportado dentro do que a gente chama de grão de pólen, tá? Os estróbilos não possuem elementos de atração como os polinizadores, por isso são polinizadas pelo vento. Olha aqui a novidade, tá? Então não é mais pela água, não tem nenhum animal que leve esse grão de pólen para outra planta, é sempre o vento, tá bom? Então foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, não dependem da água para fecundação. Seu embriãozinho fica protegido dentro da sementinha, que é a reserva nutritiva, né, do embrião, tá? E protege também contra a desidratação, tá bom? Então vamos ao ciclo de vida. Olha aqui, vou mostrar esse aqui primeiro, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um pinheiro jovem, que ele vai germinar para formar uma planta adulta. Nessa planta adulta eu vou ter o estróbilo masculino com os grãos de pólen. E aqui o estróbilo feminino, que vai ser polinizado aqui dentro. Os gametas, né, vão estar polinizados pelo grão de pólen aqui. Esse aqui, ele já tá aberto para liberar as sementinhas que foram formadas aqui depois da fecundação dos gametas, tá? Aqui eu tenho já uma semente com embriãozinho aqui dentro, que vai germinar e vai formar uma nova planta, um novo pinheiro. Aqui é uma foto um pouco mais resumida, um pouco mais detalhadinha aqui, né? Então, eu tenho uma planta adulta com os estróbilos masculinos e femininos. O grão de pólen, através do vento, vai polinizar o cônice ou o estróbilo feminino. Aqui em verde nós temos a oosfera, que são os óvulos, né, dessa planta. Esse grão de pólen, ele vai fecundar essa oosfera, vai formar aqui o embriãozinho dentro do que a gente chama agora de semente, que é essa estrutura que vai proteger e nutrir o embriãozinho que vai ficar aqui dentro. Tudo bem? Olha lá, mais uma foto para vocês. E vamos às angiospermas. Olha que linda, gente. Delícia, hein? Olha que maravilhosa. As duas novidades evolutivas aqui das angiospermas, ó. Frutos e flores. Até então a gente não tinha isso aqui em nenhum grupo de planta, né? Olha quantas frutas. Ah, Cruz, que legume. Pimentão é legume, não, é um fruto. Tá? Lá dentro vai estar a sementinha. Quais são as principais características das angiospermas? São vasculares, possuem raiz, caule, folha, flores, sementes e frutos. Também não necessitam da água para fecundação. As suas flores produzem o néctar, que é uma solução açucarada que atrai animais, como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos, que acabam aí polinizando essas plantas, levando o grão de pólen de uma flor para outra. Da união dos gametas, então, forma um embriãozinho dentro da semente.
Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e olha, forma um fruto. Que legal! Então o fruto é o ovário da flor, pro? É, gente, é o ovário da flor. Mas é muito bom, delicioso, extremamente nutritivo. A semente nutre e protege o embriãozinho. É um grupo vegetal mais recente e também o mais abundante. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos. Uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de sementes. Então, por que essas plantas elas ganharam o mundo, né? Ganharam e estão em todos os ambientes? Porque as angiospermas, elas por apresentarem os frutos, né? Eles atraem os animais que comem esses frutos e levam esses frutos junto com as sementes dentro do teu corpo para outros ambientes. E aí quando eles defecam as sementes praticamente intactas, já adubado, né, o negócio, e leva para vários ambientes, né, vários lugares aí, vários ambientes, ajudando aí na dispersão. Gente, angiosperma, esperma significa semente, anjo significa caixinha, que seria o fruto, tá? Então, na verdade, a semente fica dentro de um fruto, nas angiospermas. Aqui alguma comparaçãozinha entre gímeno e angiosperma. Eu vou dar uma puladinha aqui, mas ó, só para vocês saberem, a estrutura reprodutora na gimnosperma é o estróbilo e na angiosperma é a flor, tá bom? Os gametas são produzidos no estróbilo, na gimnosperma, e os gametas aqui na angiosperma é na flor. Tudo bem? Aqui as plantas são polinizadas pelo vento e aqui existem animais que fazem esse tipo de ação de processo, tá bom? Aqui não tem ovário, então não tem fruto, e aqui tem ovário, portanto tem fruto. Ciclo de vida de uma angiosperma. Vamos lá então? Aqui eu tenho uma planta enorme, já adulta, com uma flor maravilhosa. Essa flor aqui, ela é hermafrodita, então ela tem tanto a estrutura feminina aqui, ó, com os gametas femininos, quanto essa estrutura aqui que nós vamos ver mais pra frente, que é a parte reprodutora masculina, que tem o grão de pólen. Então, o grão de pólen cai aqui dentro dessa estrutura aqui, ou pelo vento, ou por ação de algum animal, não sei, depende. E aí vai fecundar os óvulos que estão aqui dentro desse ovário aqui, em verde aqui, ó. Esse ovário vai crescer, depois da fecundação vai formar o frutinho aqui, e aqui dentro a sementinha com o embriãozinho aqui, ó, tá? E aí ele vai germinar, essa semente vai em condições adequadas, vai estar germinando, formando uma nova planta, encerrando o ciclo das angiospermas, ciclo de reprodução. Olha aqui, mais em detalhe a flor. Então aqui eu tenho essa parte aqui que é o gineceu, tem o estigma, que é onde cai aqui os grãos de pólen, esse tubo que é o estilete e o ovário, que é tudo isso daqui, que depois vai se formar, vai se desenvolver e vai formar o fruto. Aqui eu tenho o androceu, que é essa região aqui, ó, que são os estames. Isso aqui recebe o nome de filete, ó, essa haste aqui. E essa aqui, a antera, onde é produzido o grão de pólen, ok? Olha mais uma flor, que linda, esse é o hibisco. Mais uma. Olha que linda, pessoal. Olha aqui os nossos polinizadores, borboletas, abelhas são as principais. Os morcegos, beija-flores, formigas. E final, gente, final. Então, chegamos ao nosso fim do vídeo. Eu sei que ficou bem longo, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido toda a matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, tá? Podem me procurar no privado, podem perguntar. Eu gostaria muito que vocês vissem e assistissem com bastante atenção, com bastante calma, tá, pessoal? Então, até a próxima semana. Um beijão pra todos e tchau, tchau!